Boa noite a todos. No nosso encontro de hoje, esse é o nosso último encontro. Antes de nós iniciarmos a revisão, eu quero trabalhar com vocês, ou apresentar, né, dois conteúdos, né? Um deles é a respeito de formulários, o outro é a respeito de manuais. Na verdade, eu já cheguei a conversar e comentar um pouco com vocês. A única coisa que eu quero, né, antes da gente iniciar a revisão, é só trocar uma ideia e mostrar para vocês o que é o material, né, que o Djalma de Pinho, a Rebouças de Oliveira traz, que é um dos autores bastante conhecidos, né? Assim como a gente tem o Chiavenato na administração, a gente também tem o Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. Esse autor, para quem não acompanhou, num outro momento que eu comentei, né? Ele é profissional, né? Que tem livros escritos sobre organização, sistemas e métodos, sobre consultoria empresarial. Ele, assim como o Chiavenato, né? Ele escreveu, foi professor durante muitos anos, escreveu, né? Diversos livros sobre diversos temas, beleza? Então ele foi bem conhecido, né? É claro, e eu fiz essas considerações, assim, ele é nosso material, né? Livro referência, livro base, os outros autores também vão na mesma linha, mas nas nossas aulas eu falei, ó, eu quero trazer outros pontos, que nem a gente trabalhou, sobre franquias, né? E outros, do que só simplesmente esse conteúdo, tá? Mas beleza, então o que é o formulário, né? Conceito. Ele é um instrumento do processo administrativo composto de palavras que, por sua vez, são compostas de dados fixos e impressos antes do uso de dados variáveis anotados a posteriori. O formulário é ainda composto de espaços ou campos, linhas, colunas e formato, né? Então, assim, ó, o conceito dele, na verdade, né, todo mundo conhece a questão de um formulário, né? Basta falar assim, uma ficha de inscrição, né, para se candidatar a uma vaga. É um formulário, né? Eu quero fazer o passaporte, aí você preenche com seus dados. Aquilo é um formulário. O que acontece é que o que a gente tem atualmente são formulários eletrônicos, né? O formulário ele pode ser exigido, ele pode ser o preenchimento dele, ou você pode, né, ser exigido a você por uma questão legal. Então, por exemplo, para quem desejar, ou para quem, né, quer fazer o passaporte, aí eles vão dizer que, dentre os requisitos, consta o preenchimento do formulário modelo tal, ok? Então, assim, ó, o formulário, ele tem a sua importância, o formulário, ele continua sendo muito utilizado. A distinção é que o pensamento anos atrás era o seguinte: eu preciso fazer o quê? Eu preciso coletar os dados do meu cliente, né, para que daí ele preencha e com isso eu consiga gerar dentro da minha empresa o pedido de produção para depois mandar a mercadoria. Um exemplo, né? Ou eu preciso que quem almeje trabalhar na minha empresa preencha um formulário com os dados e daí o que vai acontecer? A empresa ela tem que dizer que dados que ela precisa, que informações que ela precisa para que daí então alimente o sistema dela. Com o passar do tempo, nossa disciplina de organização, sistemas e métodos, o que a gente visualiza é o seguinte: isso ocorre de forma eletrônica, beleza? Então, assim, num primeiro momento, né, quem já tem um pouco mais de idade, sabe que você tinha uma preocupação muito grande em relação ao espaço, o tamanho do arquivo, né? Então, assim, o campo onde é preenchido o nome, vai ter tantos caracteres. O campo onde é preenchido o ano de nascimento, daí você colocava, né? Dois caracteres para o dia, mais para o mês, mais considerado mais 4 para o ano. E você vai colocando. E você fazia toda essa medição. Em alguns momentos, pode acontecer que vocês já passaram por situações, quem tem nome extenso, que na hora que você vai preencher com o seu nome completo, eles colocam assim, né? Tipo, eu já vi acontecer com uma pessoa conhecida. Ele tinha que colocar nome completo para concorrer a um prêmio, que era tipo um carro da época do shopping, né? Campanha de Natal. O nome dele era extenso, não cabia. Não cabia. Então, porque você deixa aqueles campos, né? Pré-determinados, uma quantidade de caracteres para que seja respondido. Mesma coisa, endereço, e-mail.
hoje em dia a gente sobe tantos arquivos com vídeo, com música, com né, imagens, com alta definição, que o preenchimento desse formulário, que antes você cuidava com os caracteres para não, né, eu acho que acabou até sendo, de certa forma, com uma importância bem menor, bem menor. É claro que junto com os formulários, quando é necessário anexar documentos, né, o próprio sistema exige que ele tenha uma quantidade X de tamanho, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas, por exemplo, né, ou está assessorando, auxiliando alguém, o INSS, quando a pessoa vai requerer um benefício, ele coloca uma quantidade máxima de capacidade, né? Que daí ele diz assim, o tamanho máximo do documento é de 5 megabytes. Né? E quando você vai juntar vários documentos, ele deveria puxar 50, mas às vezes ele considera 5. E 5 megabytes, né, para um pedido de aposentadoria, onde o cliente tem 3, 4 carteiras de trabalho, olha, não é fácil comprimir os arquivos, né? Não é fácil. Mas beleza. Então, assim, ó, qual é a vantagem da utilização do formulário, né? Melhor utilização dos dados e informações no processo decisório, por uma exigência legal, que nem eu falei em relação ao passaporte, para padronizar a comunicação. Então, o que acontece? Se eu tenho um formulário antigo, imagina você tem aquele formulário antigo e você tem um sistema. Aí o sistema pergunta assim, qual que é o nome? Aí o nome no formulário que estava impresso está lá na metade da folha. Aí depois ele faz uma outra pergunta, qual que é a empresa? Aí a empresa era um dos primeiros pontos a ser abordados no formulário. Então o ideal é que tanto o formulário e o sistema eles estejam na mesma lógica. Isso falando na situação de digitar esses dados. Então vocês pensem o seguinte, o manual de formulário, o assunto formulários, ele vai trazer na época do papel. Aí você vai dizer assim, professor, dá para fazer eletrônico. Sim. E a gente chegou num ponto, né, que hoje em dia a pessoa faz tudo com, né, o cara vai entrar, ele fala assim, acesse com seu login. Na hora que o cara coloca o login, ele pergunta assim, aceita passar seus dados? Ele vai passar todos os seus dados. É a mesma coisa do Pix e tudo mais, né, do Pix não, do QR Code, né. Então, assim, ele vai receber todos os seus dados, não vai ter ninguém digitando, beleza? É claro, aqui também estou falando com administradores, né? Pessoal de TI, de sistemas de informação, vai ter que ajustar quanto que é o campo, todos os dados ali para cada ponto do formulário, beleza? Seguindo, ele traz assim, ó, né? Quais são os requisitos, né? Requisitos é que você tenha uma mentalidade favorável, que as pessoas queiram utilizar o formulário, não adianta você fazer um formulário que ninguém tem interesse. Ele deve ser válido, né? Ele deve servir para facilitar a anotação dos registros, então, né, ter uma boa visibilidade, ser fácil de ler as letras, né? Redução da fadiga visual. Sempre pensando a quem se dirige, né? Então, assim, eu quero fazer um formulário e eu quero que caiba numa folha só, quero que caiba tudo numa folha que a pessoa possa preencher né? A pessoa tem uma prancheta e faz no papel, porque nem todo mundo usa o computador. Aí você faz uma letra bem miúda e o seu público-alvo tem mais de 60 anos. Aí as pessoas não conseguem ler a letrinha, né? Infelizmente, acontece bastante, em alguns casos de forma proposital, né? Digo por causa do INSS. Cara, demônio aquilo, né? Uma letrinha que ninguém enxerga, numa cor bem clarinha, né? Então, assim, se eu com 40, né, já olho bem assim perto do computador, quem é mais velho não consegue. Reduzir erros, economia de papel e de impressão, se ele estiver bem feitinho, né? Então você consegue fazer da melhor forma, ajustar da melhor forma, né? E pensando também no arquivamento. Então, na hora que você desenvolver ele, você pensa, qual que é o tamanho do papel? Qual que é a medida? Quais são as melhores cores? Como é que eu posso fazer para arquivar? E é isso que ele vai falando aqui. Engraçado que ele voltou e queria para frente. Aí ele vai trazer as etapas. Vou falar de uma forma sucinta. A primeira é o levantamento e análise das necessidades. Né? O que é necessário, a respeito do preenchimento, consumo, custo. Primeiro um levantamento inicial. Aí depois ele vai para a elaboração do novo formulário. Né? Aí algumas questões, né? Vai ser para uniformizar os documentos ou não, né? A questão, qual que é a influência do formulário,
como é que vai ser ali os pontos, e aí ele traz exemplos, né? Ó, fluxo de informações, sequência em bloco, e lembra que eu falei que o livro trazia a respeito do tamanho? Então aqui ele traz, ó, o que é o tamanho A1, o tamanho A2 é como se tivesse uma dobra, é metade, ó. O tamanho A3 é a metade do A2, o tamanho A4, né, ó, ele é a metade do A3. Tá? É como se fosse cada vez uma dobra, né? Então eu tenho A1, dobrei, A2, dobrei, A3, né? Vai sempre ser na metade, tá? Só a título de informação, não vou cobrar que ninguém decore isso, né? Só que se eu trabalhasse realmente em gráfica, né? Aqui os tamanhos, ó, a linha de corte, né? Para pensando no quê? Pensando na melhor utilização do formulário. Quando você precisa mandar para a gráfica, aqui o nosso assunto é formulário. Mas quando você tem material de campanha publicitária, ou quando você vai fazer cartões de visita, às vezes a pessoa quer fazer um cartão diferente, ele fala assim, eu quero fazer um cartão diferente que não caiba, ou que lhe cabe gerando um certo destaque. Ou eu quero gerar um material de divulgação publicitária impresso, porque hoje já tem muito eletrônico, e eu quero que ele seja um tamanho maior. Quando ele tem um tamanho maior, na hora que é feito o corte, às vezes você decidiu fazer ele assim, ó, tipo comprido. Aí o que acontece? Ele não vai conseguir otimizar ao máximo o papel, né? Pode acontecer? Pode. Vai depender do quê? Vai depender do departamento de marketing. O cara fala assim, não, beleza, eu pago pelo papel, pode cortar, pode desperdiçar sem problema nenhum, assim, né? Não vai ter serventia, mas eu quero fazer com um tamanho maior, tá? Para justamente não poder levar dentro, assim, de uma pasta, né? Para a pessoa, quando estiver transitando com ele, né? Fique visível para todo mundo. Como assim, professor? Assim, ó, quando você vai fazer a sua identidade visual, seja do seu escritório de consultoria, vocês administradores, né, ou da pousada, alguma coisa, tem a pastinha, né, é legal, eu acho que é bem legal, né, quando você está andando na rua e você olha assim, tem alguém que é seu cliente, ou às vezes já nem é seu cliente, já é uma terceira pessoa, que ele tá todo faceiro, vai fazer um serviço de banco e tá carregando a sua pastinha, sabe? Tipo assim, a consultoria, pousada, né? Recebeu uma pastinha ali que tem ali que num determinado momento você entregou com um contrato, por exemplo, e daí ele está indo fazer o serviço de banco e está levando a pastinha. A mesma coisa pensam as construtoras. Então, na hora deles fazerem o material de propaganda, se encaminha para um cliente, aí o cliente não consegue botar na pasta, porque é feito num tamanho, às vezes, que não cabe numa pasta. Aí ele, beleza, transportou, botou no banco de trás do carro, tá lá no banco de trás, daqui a pouco ele sai, tá andando com papel. Então, assim, né, fica à vista de todos, beleza? Todo mundo gosta, tem gente que não gosta? Tem, né, tem. Conheci alguns empresários que o empresário falou assim, ó, você entra no escritório, não comenta, né, de onde é que é, qual que é a operação e tudo mais, porque eu não gosto de falar para meus funcionários assim, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu compro, o que eu não compro. Então, assim, talvez, né, possa ter acontecido na empresa onde vocês trabalham, né? Entra alguém que você pensa que ele é um representante, né? E na verdade ele é um representante, ele é um representante da construtora, né? A construtora pediu para que o gerente fosse lá, e eles estão assinando um contrato bem legal de um imóvel frente ao mar, só que o dono da empresa fala assim que sempre é difícil, ele não quer dizer assim, né? Olha, eu estou comprando um imóvel de 5 milhões e infelizmente eu digo para os meus funcionários que eu não posso dar aumento porque a situação está complicada no país, tá? Acontece bastante. Esse tipo de cliente, ele não quer que você chegue, né, todo plotado, carro plotado para todo mundo saber, né, e nem super chamativo. Então você entra extremamente discreto, né, assina, colhe a assinatura, coisa e tal, o cliente vai fazer a transferência e você sai, tá? Nisso tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações assim. Teve situação que, graças a Deus, não precisei ir, né, teria certo receio, mas eu tenho uma colega minha que ela foi até São Paulo, o cara falou, você vem até São Paulo e eu vou fazer o pagamento. 800 mil reais eu vou fazer em espécie. 800 mil reais, você vem aqui buscar em São Paulo e pode retornar, tá? Que era o valor do imóvel à vista. Ela foi até São Paulo, ela pediu para a construtora, né, ela falou, olha, não quero voltar de São Paulo até Balneário Camboriú. Então, a construtora deu um monte de boletos para quitar,
e ela recebeu o dinheiro e ela foi até a agência e procedeu todos os, tipo assim, gastou o dinheiro inteiro com o pagamento de contas, tá? O porquê que o cara não pagou antes? Porque ele também queria ter o contrato assinado. Então, na verdade, ela levou um contrato assinado, dando plena quitação do apartamento, né? Se não recebesse o dinheiro e ficasse o contrato, estava pago, tá? Né? Tem umas situações bem assim. Essa história no mercado imobiliário tem, assim, vocês também devem ter várias assim, né? Situações assim onde você entra e vê assim né? Você vê muito dinheiro, né? Umas transações bem grandes. E às vezes tem uns casos assim que é coisa de cinema, assim, né? Uma entrada que você olha assim, pensa assim que tipo, o local está totalmente abandonado, não tem nada. Quando você entra assim, uma baita, tipo assim, uma baita estrutura, computador de ponta, várias pessoas trabalhando. Só que a fachada do local, né? Tipo, não está nem pintada a fachada. Parece assim, um local que está em obras ainda, para não chamar a atenção, né? Muitas das pessoas, às vezes, que têm muito dinheiro, né, acabam optando por não chamar atenção. Ó, outra em relação aos tamanhos de formulários, né, e a gente foi falando do passo a passo. Então, depois a próxima etapa, a elaboração do novo formulário. E aqui, o material do Djalma, ele vai trazer a ideia do peso do papel. Por quê? Porque ele está pensando assim, olha, eu vou utilizar um formulário para fazer a pesquisa de clima dos funcionários. Então, por exemplo, o Banco do Brasil já chegou a ter quase 80 mil funcionários, né? Imagina que fosse mandar isso uma cartinha para cada um, né? Manda uma cartinha. Então, assim, 80 mil cartinhas é expressivo, né? Então, assim, nesse momento você tem a preocupação, né, com o peso do papel, que vai ser a questão da espessura dele, o tipo, né, pensando também o seguinte, em quanto tempo aquele papel deve durar. Então você tem, né, então você tem alguns documentos que eles devem ter um tempo de vida útil, né, maior, e daí então ele deve ter um papel adequado. Eu não sei, às vezes a gente conversa sobre isso, e a gente vai envelhecendo e a gente vai vendo que algumas coisas não funcionam e são feitas para não funcionar. Por exemplo, aquele comprovante de pagamento que vocês recebem, né, quando vão na lotérica, que se apaga, ou aquele quando você vai no terminal de autoatendimento do banco que também se apaga, né? Cara, não deveria ser assim, né? O que que eu tenho muito, mas muito? O cliente vem e ele pagou o carnê do INSS. Tá tudo apagado os números, né? Graças a Deus que aparece, né? Mas assim, ó, boa parte se apaga. Isso deveria ser num papel, né? Se a gente fosse sério, né? Um país sério, né? Ia durar, beleza? Ok. Aí aqui ele faz a relação de cor, tipo assim, né? Que cor, tipo assim, ó, se a impressão for preta, qual pode ser a cor de fundo? E faz algumas sugestões aqui, tá? Assim como tinha em relação a notas fiscais. E daí ele fala, né, o tipo de formulário que pode ser feito em fichas de cartolina, perdão, orientação da fibra, justificativa. Senhores, esse material aqui, eu não vou cobrar essa questão da fibra de papel nem nada. É só para entender ali a importância dos formulários. Eles são importantes, sim, né, para coleta de informações, né? Hoje em dia ele acontece de forma eletrônica e esse material eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem baixar no computador de vocês e se depois em algum momento, num futuro, né, tiver necessidade de pesquisar alguma coisa, alguma dúvida, esse material aqui ele está completinho a respeito ali, né, do tipo de papel e tudo mais. Então tá, formulário, beleza. O outro assunto é a respeito dos manuais administrativos, né? Eu comentei num outro momento que essa parte, esse conteúdo aqui, quando, né, a gente estava na aula presencial, o que que eu fazia? Eu utilizava esses dois conteúdos que era um dia para levar os livros para a sala de aula. Então, para daí você passar, que nem aqui, ó, esse aqui é um material do próprio Djalma, que é destinado ao professor, e ele tem 300 laudas. Tipo, é a apresentação do Djalma, né, com 300 laudas sobre o livro dele. Então, esse era um dia que na presencial você dá uma folheada e vê os diversos assuntos
que são abordados, né, no livro. Aliás, deixa eu até botar aqui a capa para vocês. Ó, organização, sistemas e métodos, uma abordagem gerencial, tá? Manual do professor. Então, quero só mostrar ali os tipos. Ele não menciona, ele não traz na apresentação o que vem a ser cada um desses manuais, mas vou comentar com vocês e vou falar de uma forma breve, tá? Então, assim, ó, o que é um manual? Todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções, atividades, políticas, objetivos, instruções e orientações que devem ser obedecidos e cumpridos pelos executivos e funcionários da empresa, bem como a forma como esses assuntos devem ser executados, quer seja individualmente, quer em conjunto. Beleza. O conceito foi feito da seguinte forma: ele pegou tudo o que poderia ser o manual, os diversos tipos de manual, e trouxe no conceito, para ser o conceito mais abrangente possível. Então, a gente vai verificar que eu tenho manuais que vão trazer a respeito, né, das políticas e objetivos, as diretrizes. Eu tenho manuais que vão trazer instruções e orientações, pode ser para o dia a dia, para a prática de alguma atividade, né? E essas normas, também fala assim, um conjunto de normas, né? Que o manual vai trazer, olha, como é que você deve fazer. Então, ele trouxe tudo no único conceito, dizendo, ó, é o conjunto de normas, né? Também o manual vai ter, nem tem um manual que vai trazer a questão dos diversos procedimentos, né? Vai apresentar quais são as funções. Então, ele trouxe tudo junto num conceito, né? Dizendo que os manuais devem ser obedecidos e cumpridos pelos funcionários, assim como pelos executivos da empresa, e bem como esses assuntos devem ser executados, né? Que é a ideia dos procedimentos. Então, deixa eu mostrar para vocês quais são os nossos tipos de manuais. Ó, aqui. Então, dos manuais trazidos pelo... Depois eu volto aos slides que eu passei. Dos manuais trazidos pelo autor, ele diz assim, ó, nós temos o manual da organização. O manual da organização vai dizer como é que é a organização, as informações sobre ela, né? Vai trazer nesse manual da organização a estrutura, a hierarquia, então vai mostrar um organograma, né? Mencionar quem ocupa esse cargo, qual que é a atribuição de cada um deles, tá? No manual da organização, né? Tenho também o manual das normas e procedimentos. As normas e procedimentos é aquele assim, ó, pensem comigo, né? O que deve ser cumprido, como é que... Né? É como você quando você está num prédio e você tem o regimento interno do condomínio. Então, assim, ó, é uma lei, as normas criadas para o seu ambiente. É claro, todo mundo vai ter que respeitar, né, a legislação, mas além disso são criadas algumas normas de como é que se procede, né? Então, é a lei aqui dentro da empresa, né, as normas dentro da empresa. Tem um manual, que é o Manual de Políticas e Diretrizes. O Manual de Políticas e Diretrizes, ele serve para quê? Ele serve pelo seguinte objetivo. Dentro da organização, o nível estratégico da empresa, né, ele vai passar por situações que não são situações rotineiras, né? Quem está lá dentro, quem está no chão da fábrica, digamos, o cara opera um equipamento, aí ele vai ter lá o manual dele que vai dizer assim, olha, se acender essa luz aqui, você procede dessa forma. Se a máquina, por um acaso, você ligar e aparecer erro 50 significa que você deve desligar o disjuntor, fazer tal procedimento, daí ela volta. Né? Se der erro 25, significa isso. Se você der um erro, sei lá, 15, significa que a tampa da máquina não foi fechada corretamente, ela não tem como acionar porque a tampa está aberta. Beleza? Então, assim, você consegue fazer uma relação de erros e tipo assim, é previsível, é previsível. Agora, dentro ou no nível, né, executivo da organização, vai acontecer situações, né, onde vai ter que ser tomada uma decisão de um problema que não é um problema ou uma oportunidade, pode ser, né, de uma oportunidade que se almejava, né, se imaginava. Então, por exemplo, uma grande corporação
né, tem o conselho de administração e tem o nível executivo, né, os diretores executivos que administram, mas os sócios, né, são vários sócios que fazem parte do conselho de administração que não estão no dia a dia da empresa, né? Então, os proprietários, né, fazem parte do conselho de administração e tem pessoas contratadas, né, que estão no nível, né, da diretoria executiva. Aí surge a oportunidade, por exemplo, que não se imaginava de adquirir um concorrente, né? Há 2 anos atrás, o concorrente jamais, né, existiria a possibilidade de ele ser negociado, né, de você poder adquirir ele. Só que, sei lá, aconteceu uma situação. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. A fusão, né, que gerou a BRF, ela só aconteceu porque um dos profissionais ali da diretoria, eles fizeram uma operação e eles, né, nessa operação eles acabaram botando a empresa numa situação de risco, né? E uma das empresas acabou tendo uma perda grande. E o caminho que se vislumbrou naquele momento, né, era talvez, ou até abriu margem para a fusão da BRF, senão jamais teria ocorrido. Então, assim, ó, nas políticas e diretrizes, ele vai dar um norte do que o Conselho de Administração pensa, né, como visão, onde é que a empresa quer chegar, né, ou de que forma que vai ser expandindo toda a área comercial, né, para o país como um todo. Ou a empresa já vende super bem no país e ele diz assim, ó, a nossa próxima expansão aqui, o nosso desenvolvimento vai ser para a Europa, né? O cara quer comercializar para a Europa. Ou, se a gente for observar, olha quantas empresas, né, da construção civil que foram para os países africanos, né? Então, assim, a gente tem Odebrecht, coisa e tal, né? Foi para Angola, né? Foi países de língua portuguesa, levaram vários profissionais aqui do Brasil, engenheiros e tudo mais, para trabalhar lá. Então, assim, é importante que tenha esse norte, porque surge uma oportunidade em relação à África, beleza, é o que a gente quer. Ou surge uma oportunidade para a África, mas o objetivo é a Europa. Faz sentido, né, botar todo o investimento em algo que não é o que a empresa almeja chegar, né, nos próximos 5, 10, 15 anos? Não, né? Ou senão você vai chamar, então, uma reunião de urgência, né, em caráter, uma assembleia extraordinária, mas com base, né, no manual de políticas e diretrizes, ele vai trazer o norte, para onde é que os executivos na tomada de decisão devem, né, se guiar, de que forma. Tá? Manual de instruções especializadas é aquele manual para operar uma máquina e um equipamento, né? Tipo manual de instruções. Lembrando que aqui, quando a gente fala em manual, cada um de vocês pode pensar de várias formas, né? Num primeiro momento, o manual era impresso, depois o manual estava no computador, né? Tipo assim, no banco, já há muito tempo, a gente tinha algo chamado LIC, que era livro de instruções codificadas, eu acho, né? Meu Deus, LC, né? Livro de instruções codificadas, eu acho. Acho que é. Nossa. Vê como faz tempo, né? E daí me possibilitava acessar, né, qualquer norma, qualquer procedimento. Então, isso no Banco do Brasil. Então, surgiu uma linha nova de crédito, certo? Super interessante, foi anunciada. Então tá, como é que eu faço para operacionalizar isto, né, para meu cliente? E eu como gerente de contas. Aí eu podia acessar lá, ele vai dizer assim, olha, para que a gente operacionalize isso, o banco criou um sistema que você digita tal código, você vai conseguir acessar esse sistema, beleza? Acessa, beleza. E aí você, como é que é o passo a passo? Então ele mostra assim, ó, por exemplo, lá no livro de instruções, né? Ele ia trazer assim, ó, tudo para você saber do que é essa linha, para quem que você pode ofertar, como é que, né? Para quem que é o público-alvo e vender, beleza? Isso era uma coisa. A outra, como é que eu faço o passo a passo na operação? Então, emite o contrato, como é que emite o contrato, encaminha para o cliente, pega a assinatura, depois de pegar a assinatura, como é que eu faço o lançamento no sistema, né, dos dados, o valor e tudo mais, tudo certinho, para que daí um outro colega libere o dinheiro. Tipo isso, ok? Isso é um livro de instruções especializadas, tá?
Pode ser também no chão de fábrica, como é que ele opera uma máquina, ok? O manual do empregado, que é o que cada um de nós professores recebeu, né? Que é justamente assim, ó. Só que não chama manual do empregado, ele se chama manual do professor. No manual do professor, o que ele traz? Ele traz assim, ó, um pouco, né, a respeito de qual que é a estrutura organizacional, que ele pode trazer um pouco lá como se fosse do manual da organização, só que daí o empregado vai receber esse aqui, manual do empregado, né? Então eu recebi, por exemplo, como é que era a estrutura da Uniavan. Além disso, quais eram os meus deveres como professor, quais eram os meus direitos, né? Então, por exemplo, assim, se ficar doente, apresentar atestado, se virar papai, quantos dias tem de licença, né? E também a questão dos deveres. Então, deveres, né? Elaborar a prova, né? Cumprir o horário, o que mais deve ser feito, né? E de que forma que deve ser feito em relação ali às provas e tudo mais. Isso tudo consta no manual do empregado, né? E aquele que descumprir? Aquele que descumprir vai ser penalizado com advertência, suspensão, né? Ou até a questão, né? Da rescisão do contrato, ok? Ô, prof. Oi, Débora. Me tira uma dúvida agora que falando sobre contrato e essas coisas. Eu trabalho numa instituição, né? Certo. Aí, por motivos, a gente demitiu a nossa assistência social. Certo. Quanto tempo legal a instituição tem para contratar uma nova funcionária? É pública a instituição? Não, é uma instituição sem fins lucrativos. Tá. E tem a obrigatoriedade dela ter assistente social por uma questão de responsabilidade, alguma coisa assim, sim, não? Sim, é que a gente também é assistência, né? A gente está correndo atrás do SEBAS. Certo. Aí a gente está tentando conseguir. Porque agora, em dezembro, dia 11 de dezembro, entramos em férias. Sim. E voltamos só em fevereiro. Provavelmente vão contratar só em fevereiro. Será? Daí a gente estava pensando em contratar só ano que vem, para a gente poder economizar também, né? Sim. Assim, ó, o que acontece? Da questão da tua associação, eu não sei dizer, mas ainda mais gravando, né? Débora, assim, ó, vamos trocar uma ideia, tá? O que acontece? Eu tenho várias atividades que exigem o responsável técnico, né? Então, por exemplo, eu tenho situações onde eu preciso ter um profissional técnico engenheiro, ou eu tenho que ter um responsável técnico contador. Pode acontecer de alguém ter saído e você só contratar alguém em fevereiro, tá? Só contratar alguém em fevereiro. Aí a preocupação é o seguinte, na hora que tu for chamar ele, tu vai dizer assim, olha, infelizmente, a gente fechou o final do ano e coisa e tal, e daí ninguém deu mais atenção. Eu preciso que você se responsabilize desde o final de dezembro. Se a pessoa topar, resolver o teu problema, entendeu? Tipo isso. Por quê? Porque o que acontece em alguns casos é assim, ó, eu já vi, não do contador, porque o contador vai ter que sempre fazer as coisas, né? Mas, por exemplo, assim, ó, situação que, da mesma forma, o engenheiro saiu e eles demoraram um pouquinho para chamar o engenheiro. Só que o outro engenheiro, ele ficou, digamos, responsável por um período, inclusive, anterior à entrada dele. Vai ter que acontecer isso, entendeu? Porque, como está praticamente no final do ano, às vezes você vai fazer, por exemplo, a moça teve que sair, assistente social, aí você vai fazer todo o recrutamento e seleção. Vai chegar na questão de recrutamento e seleção, quando você for para chamar, ela diz, então, beleza, você passou pelo recrutamento e seleção, vai chamar só no ano que vem. Tá? É isso, né? Na prática, o que acontece é isso. É claro que se tem uma exigência legal, não poderia ficar sem ninguém, né? Deveria chamar o quanto antes. Tá? Professor? Oi, entendi, fala, entendi. Posso aproveitar também para fazer uma pergunta e fazer uma outra? Pode fazer. O manual do acadêmico, o professor falou do manual do empregado do professor, por exemplo, no caso da Avantes, né?
A gente recebe manual do acadêmico. Em qual desses tipos, dessa categoria, ele se encaixaria aqui? Na normas e procedimentos, políticas e diretrizes? Então, ele seria, na verdade, um outro manual que ele não aparece aqui. Tá? Porque assim, ó, aqui o Djalma, ele traz aqui os tipos de manual, beleza? Um deles é o manual da organização, que vai trazer o norte da organização. O manual do acadêmico, ele traz isso. Se a gente fosse ver pelo Djalma, ele seria um de finalidade múltipla aqui. Só que não, né? O manual do acadêmico, se a gente fosse realmente observar, ele é um contrato entre as partes, onde ele vai estabelecer o seguinte: olha, você venha ser meu acadêmico, né? Porque a gente não pode dizer a questão da figura do cliente, né? Que ele vai dizer assim, o acadêmico ele não é cliente, de certa forma ele é, né? Mas não pode pensar, tipo assim, já que ele é cliente, tudo ele pode. Mas o pacto que existe entre a instituição, né, entre a instituição e o acadêmico. Então, o que ela vai trazer? Ela vai trazer algumas informações que nem você tem no manual do empregado, né? Por exemplo, o meu manual, que eu já olhei o meu e de vocês, tá? O meu manual vai dizer assim, ó, quais são as minhas obrigações, só que ele vai trazer a respeito da organização, que é a Uniavan, como é que é a estrutura da Uniavan, qualquer problema se tiver, quem que são os coordenadores de curso, como é que está dividido, quais são os cursos que a instituição possui, vai trazer o calendário acadêmico, vai trazer isso para vocês também traz o calendário acadêmico para vocês, e vai dizer quais são as atribuições de vocês na qualidade de acadêmico. Então, por exemplo, assim, olha, o acadêmico, para obter a aprovação, deverá ter no mínimo 75% da presença, nota tal, vai explicar como é calculada as médias. A mesma coisa acontece em relação ao meu, de que forma que eu devo cobrar em relação às médias. Fala, Alana. A Alana queria comentar alguma coisa? Não, só apertando o botão. E, Jorge, fala. Boa noite, Alana. Não, prof, era só essa dúvida mesmo. É isso, né? Se a gente for observar, né? Ele não é o manual do empregado. Instruções especializadas seria como se fosse o passo a passo, que nem tipo você, como é que eu utilizo a televisão, aliás, isso é importante comentar. Com o tempo, né? Meu Deus, né? Antigamente, o que a gente fazia? Antigamente, alguém da família comprava um carro, né? Deve ser rapazes, né? Mulheres geralmente não, tem outras coisas muito mais legais e vão dizer assim, meu, que coisa boba, né? Que coisa boba. Mas os rapazes, de forma geral, né? Quem lia o manual do carro, às vezes era o filho. O filho pegava, olhava o manual do carro, aí ele explica o que são as luzinhas do carro, se acende tal luz, se acende na outra luz, como é que funciona, motorização, tanque de combustível, né? Depois a gente vai envelhecendo, a gente nem olha mais nada. Compra o carro, vende o carro. Depois, quando vai vender, o carro fala assim, olha, tinha um manual aqui, ó, nem tinha visto, né? Tipo assim, com algumas informações. É claro, depende se olha, né? Mas você não dá tanta bola. O manual, ele aparece, né, num primeiro momento, algo pré-histórico, né? O videocassete, depois ele evoluiu a ponto de você apertar menu no videocassete e na tela da televisão aparecia uma tela azul dando algumas informações e você podia fazer algumas programações. Agora, o que acontece? Se você compra um celular, que os equipamentos eles são muito mais desenvolvidos tecnologicamente, né? Então, assim, ó, o próprio manual está dentro do equipamento, né? E o sistema ele é muito mais intuitivo. Então, se você tiver uma dúvida, você já automaticamente consegue tentar obter ajuda já naquele ponto, né? Você já consegue obter ajuda em vários pontos. Não é uma situação tipo assim, peguei o celular, não funcionou, vou lá pegar um livro de 400 folhas do manual. E com o YouTube, né? O YouTube mudou muito a vida de cada um de nós, porque assim, ó, o cara que resolve uma situação, ele joga lá no YouTube e todo mundo assiste, não precisa nem ser um especialista. Quer ver um exemplo? Travou o chip do celular naquele primeiro iPhones, lembra os iPhones lá? Não, os primeiros, o 4S, por ali, aí você quer tirar, ele travava aquele chip. Aí joga no YouTube e o YouTube fala assim, não, deixa eu mostrar como é que tira o chip aqui, tal situação.
aí travou o iPad. O iPad travou, não foi. Aí ele falou, não, joga no YouTube. Aí o YouTube diz assim, não, clica no botão de cima e de baixo, aguenta uns 10 segundinhos e ele reinicia. Em segundos você descobre como resolver. E, na verdade, você não precisa nem digitar. Por quê? Porque você abre o YouTube, que é do Google, né? E aparece aquele tipo de microfone. Aí você fala assim pro seu celular, como faço para tal coisa? E ele responde, né? Então, está evoluindo, né? Beleza? Mas aqui traz o manual e ele não deixa de ser importante, porque quando a gente vai abordar, que nem a gente fez gestão do socioambiental, quando a gente vai abordar a respeito da ISO, é claro que eles mudaram a nomenclatura, né? Porque manual, no Brasil, não soa legal. O cara fala manual, o cara pensa, isso aqui é burocrático. Então, eles falam muito a respeito de ter, né? Tudo de forma documentada, né? De forma documentação, né? O procedimento é o manual. É o manual com outro nome, né? E daí, então, você vai desenvolvendo e você vai tendo. Os manuais, eles são muito importantes pelo seguinte, vou dar a finalização aqui a nossa ideia, né? O manual ele é importante pelo seguinte, ó. Se você tiver o João e a Maria trabalhando e amanhã a Maria ficou doente e você vai ter que chamar uma outra pessoa que é a Joana vem trabalhar e você fala assim, olha, Joana, a gente é um restaurante aqui e a gente tem a questão do teleentrega. Então você aqui vai ter que trabalhar. Ela fala, meu Deus, por onde eu começo? Imagina que ela correria o restaurante, né? Então você diz assim, não, é o seguinte, ó, tem aqui um manual. Ele vai te dizer como é que é o fluxograma, o passo a passo, como é que você deve fazer o atendimento, o que você deve perguntar, e também tem as informações aqui das telas no manual, beleza? Quem faz o manual? Quem faz o manual, estou falando para vocês administradores, né? Então, assim, ó, eu recentemente, foi no ano de 2019. No ano de 2019, foi contratada uma consultoria para o escritório de advocacia, história de advocacia grande, né? Aí eles falaram assim, ó, a gente vai chamar uma empresa de consultoria, fez para várias empresas, e ela vai organizar, vai fazer diversos manuais. Aí eu sou velho, já sei, né? Aí, Rafael, o que você acha? Eu falei, ó, né? Decisão, né? Era associado, não era, né? Então a decisão é de vocês, né? Acho que é interessante, né? Vai depender, mas enfim, beleza, foi contratado. Chegou o consultor falou assim, olha, essa é a primeira... Só um pouquinho. Esta é a primeira consultoria que eu vou prestar no escritório de advocacia. Então eu preciso de vocês para auxiliar, vocês advogados, né? Moral da história, quem desenvolveu todo o manual, é óbvio, foram os advogados, né? Então, assim, foi feita a distribuição ali de cada atribuição, o que era, e foi apresentado. Então, onde que é solicitado muito a questão da elaboração do manual, e com o passar do tempo vocês vão observando, é assim, ó, você tem o seu negócio, beleza? Ó, eu ensino, cara, eu passo a verdade, né? Então, assim, ó, você tem a sua empresa, ok? Você está pagando pelo seu funcionário recebe, trabalha 8 horas por dia, né? Ou vai trabalhar 44 horas semanais, isso vai dar 220 horas por mês, beleza? Beleza, muitos estão nessa situação, né? A não ser que trabalhe 6 horas, que daí, ok. Já que você é o empregador e que você contratou ele, quando ele tem um tempinho livre, você fala assim, olha, eu preciso que você faça o manual, preciso que você desenvolva o manual. E você coloca a sua equipe para escrever o manual. Eles organizam o manual, isso possibilita que se amanhã ele não mais estiver com você, né, ele for embora, uma outra pessoa vai poder ficar no lugar dele e ele vai conseguir, a ideia é o quê? Você conseguir transmitir o conhecimento daquela pessoa que já está lá para uma outra que está chegando, né? Professor, é por isso que muitas pessoas não têm interesse de repassar. Claro, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Para quem é dono do negócio, é interessante você ter uma pessoa
insubstituível, né? Aquele gerente, quer ver, ó? Isso acho que eu não comentei com vocês. Tem aquele gerente, o cara fica feliz da vida. Eu já vivi isso, né? Também não teve problema, a gente adorava a pessoa, né? Mas a gente tinha um gerente que ele era muito querido. Só que era assim, ó. Ele até meio que passava, mas não passava tudo. Então, assim, o telefone dele tocava direto nas férias, tá? Também nunca teve problema com o trabalhista, depois saiu tudo numa boa, né? Foi cara muito gente boa, né? Mas assim, ó, o que acontecia? Como ele detém o conhecimento dele, ele fala, ó, eu vou entrar em férias, mas o que vocês precisarem, vocês me ligam, certo? Ou seja, você com o seu negócio é dependente dele, né? Você com o seu negócio é dependente dele. Se trocar ele, foi todo o conhecimento embora. 10 anos, 15 anos que o cara estava lá, que fez assim, fez assado, mudou esse procedimento. Porque se o cara quer mudar o procedimento, ou troca lá o gerente, o cara vai dar uma sugestão que há 5 anos atrás já se tinha mudado, porque já não era tão interessante. E com isso você tem um manual e você tem todo um histórico. À medida que o negócio cresce, é importante ter, né? Então, minha sugestão. O professor já fez manual? Já, né? Já uns 18 anos atrás, né? Já passei por isso, né? Que é o quê? Você, né? Quando você tem um tempo livre, a empresa manda você fazer o manual. Sabe o que acontece? O seu funcionário, ele não fica pensando bobagem. Ele não fica perdendo tempo, assim, ó, viajando, pensando assim, será que eu podia trabalhar numa outra empresa melhor? Sabe o que? Está com pouco movimento. Eu acho que eu vou aproveitar que eu estou ganhando pago mesmo e vou mandar meu currículo para outro lugar, para mim trabalhar num outro lugar, né? Ou vou ficar de conversinha, fiada. Não tem, cara. Estou comentando que eu estou conversando com vocês, né, administradores. Vai chegar um momento, e talvez para alguns já chegou esse momento, que você observa e fala assim, cara, eu acho que o meu empregador me deixa que nem um maluco trabalhando, fazendo relatório, apresentando umas coisas maravilhosas lá para ele, que você passa um maior trabalhão e coisa e tal. E é só para quê? É só porque você fica 100% focado em como melhorar a empresa, como melhorar os processos, como trazer mais resultados. E você não fica pensando em trabalhar em outro lugar. Alguém fala assim, olha, já viu que não sei quem lá tem uma oportunidade, estão pagando super bem. O cara fala assim, cara, não me dá tempo, eu não consigo nem abrir e mandar um WhatsApp para fora. Tem tanta coisa que eu tenho para fazer. Estou brincando com vocês, mas eu assim, já tive muita amizade com, né, aliás, tenho amizade com várias pessoas, né, e todas as pessoas que eu trabalhei, todas elas eu tenho, assim, um carinho muito grande, mas tem uma pessoa que eu gosto bastante, que eu não sei por que eu fiz tantos relatórios. Tipo, não tinha serventia, entendeu? Ficou arquivado, mas não tinha, né, mas me deixou 100% focado em como trabalhar e como melhorar a empresa, né, então... Às vezes pode ser uma estratégia de você botar o funcionário também para ficar focado no negócio, e é claro, né, para que você consiga, como dono do negócio, para que você consiga propiciar com que todo mundo se desenvolva. Aí, vocês podem perguntar assim, pô, professor, sacanagem? Pelo seguinte, o cara nunca vai querer fazer o manual. Aí você, como administrador, deve argumentar com ele o seguinte, olha, a empresa vai crescer, a empresa está crescendo. Se você não formar alguém para ficar no seu lugar, você é o gerente, se você não formar alguém para ficar no seu lugar, tiver um manual, colocar os requisitos, como é que eu vou te colocar para diretor? Como é que eu vou te colocar para superintendente? Ou seja, quando o negócio está, né, se a empresa está crescendo, o gerente vai ter o maior prazer em botar tudo bem direito, né? Formar alguém para ficar no lugar dele, porque realmente ele vai subir. Então, realmente ele vai crescer. Trabalhando no Banco do Brasil, que é a minha experiência de trabalhar num lugar maior, né? Por exemplo, sou advogado. Como advogado, eu tenho, tipo assim, ó, eu sou responsável pelos meus processos, meus casos, eu tenho a minha área. A área é minha área, e eu tenho as pessoas que me auxiliam, mas é a minha área. Beleza? Só que eu não tenho mais para onde subir. Mas, trabalhando no Banco do Brasil, que eu posso dizer que daí era uma empresa maior, né? Que eu posso dizer o seguinte, não existia disputa,
tipo assim, picuinha de um querer quase se agredir o colega do lado. Por quê? Porque tinha espaço para todo mundo crescer. E o que acontece? Se eu quero a subir de cargo, crescer, eu vou fazer treinamentos, né? Então, tipo assim, eu quero ser gerente de contas. O que é necessário para ser gerente de contas? Tem uma formação específica. Uma instituição maior que nem o banco, ele já tinha todo o material, ele te fornecia o material, você estudava, se submetia, autoinstrucional, fora do horário de trabalho, ok? Se submetia a uma prova, se você fosse aprovado, você tinha aquele primeiro requisito. Aí depois você fazia outro. E daí, o que acontece? Essas informações, elas vão constar lá nas normas e nas regras que a gente falou, né, e estabelecendo a questão da estrutura. Ou seja, quem quiser crescer dentro da empresa vai se dedicar e vai estudar. E daí vai, né, com o tempo subindo. É claro, cada um tem seu tempo. Na ocasião, eu achei que ia levar muito tempo, né? Assim, cara, é muito tempo, né? Porque o pessoal falava assim, Rafael, daqui a não sei quantos anos eu te vejo. Eu pensei, cara, eu quero ganhar hoje, eu não quero ganhar daqui a não sei quantos anos, tá? Beleza, então a gente viu ali os tipos de manuais, né? E eu tenho ali algumas informações, como, por exemplo, né, vantagens, né? Ele é importante e constante fonte de informações, facilita a implantação, a efetivação das normas, procedimentos e funções, possibilita você normatizar, né, as atividades administrativas, então deixa tudo bem, né, normatizado, possibilita coerência e continuidade nos trabalhos, evita discussão e equívoco. Então, assim, como é que eu faço aquele procedimento? Cara, só olhar no manual. O manual vai dizer, né? Não precisa assim, o Pedro e o José, cada um diz que deve operar de um jeito a máquina. É assim, o que diz o manual? É desse jeito. Instrumento de consulta e orientação, né? Quando você não quer improvisar, então ele vai, restringir a improvisação, aprimora, né, a questão da relação de autoridade e delegações. Aqui, quando ele está mostrando, ele está falando dos vários manuais. Então, aqui, autoridade, delegação, é quando você tem aquela imagem lá, o organograma, né? Vai elevar a motivação dos funcionários, vai aumentar o nível de responsabilidade, que vai aparecer, né? O que é a atribuição do gerente, o que é a atribuição do supervisor, do operário nível 3, ou operário tal, código tal, né? E vão representar o legado, né? Toda a evolução histórica da empresa. Desvantagens: o manual não vai resolver todos os problemas, né? Eles têm um custo elevado, né? Você vai dedicar alguém para fazer, ou que nem eu falei, utilize ele no horário vago. Podem trazer problemas operacionais, ao longo do tempo eles perdem a validade e, por sim, baixa flexibilidade. Tomar cuidado com a redação problemática, né? Às vezes a pessoa que vai redige de uma forma que gera duplo entendimento, ou a pessoa não entende absolutamente nada do que a pessoa quis dizer. Por isso que é interessante você ter todo o trabalho de desenvolvimento do manual e depois o treinamento. Ou, né, quando você desenvolve o manual, você colocar alguém para aplicar o que foi escrito. Aí você vai verificar que às vezes pode ter ficado ali alguma brecha, alguma coisa assim. Tem questões de concurso público que eles trazem a questão, né, do que se espera e trazem a informação do manual. E daí ele identifica assim, o que está errado aqui, né? Que foi onde justamente ocorreu ali um equívoco ali no texto, né? Beleza. Aqui, né? Deve ter uma necessidade real, uma boa diagramação, uma redação adequada e simples, instruções suficientes. O manual aqui, ele vai dizer que se sugere, né, que seja feito naquele fichário, que daí você abre o fichário, abre aquela partezinha do fichário, coloca a folha avulsa, fecha, tá, o manual. Aí tem que trocar uma norma tal. Você abre o fichário, tira a norma antiga, né, arquiva, ela não precisa, né, incinerar, e põe a nova. Sempre lembrando que nem a gente falou com organograma, falamos com fluxograma, coloca qual que é a data da alteração e qual que é a versão. Aí você consegue saber qual que é, né? Às vezes tem uma instrução de algum ponto e ela sofreu alteração. Então pode aparecer assim, né? Alterada em tal data. Que nem a gente vê com as leis, né? Então, é uma lei de 1994. Mas aqui teve alteração em 2020.
né? E no fichário pode abrir. Professor, estou em 2020, não vou fazer no fichário. Beleza, não faça no fichário, né? Faça tudo, né, no meio eletrônico, e a pessoa vai poder acessar através da intranet da empresa, que nem acessava do banco, né, que era através da LIC, e daí ele consegue ver o que tem de mais atual. Tá? O material, ele fala, né, a respeito disso, ele fala, ó, o passo a passo, isso aqui que a gente vai ver, ó, índice, apresentação, né, glossário, bibliografia, é, na verdade, como se fosse um trabalho de conclusão de curso. Né? Então, ele tem uma apresentação do que é, para que serve, o conteúdo, ele tem o apêndice e o anexo, né? Tenho certeza que vocês sabem, né, a distinção entre o apêndice e o anexo. Apêndice é o que é elaborado pelo próprio autor, né, ou pela própria empresa. Anexo é um documento que não foi elaborado, né, por ele, é por um terceiro, né? Essa é a distinção entre apêndice e anexo. Ah, professora, eu vou anexar um arquivo no WhatsApp, vou anexar no... É tudo usado anexo, né? Porque eu anexei ele, né? Mas, se a gente for pensar o que é um apêndice ou anexo, é apêndice feito pelo próprio autor ou pela empresa, anexo é um documento externo. Glossário, aquele que, né, a gente vê ali as palavras, qual que é o significado, índice temático por temas e as referências bibliográficas. E daí ele vai fazendo a informação, tipo do passo a passo, né? Que a gente tem ali o formato bem, né, como se fosse um trabalho de conclusão de curso. Só queria concluir mencionando esse ponto aqui para vocês, que é a distinção entre revisão, reemissão e cancelamento. O manual ele pode ser revisado, né? Então, uma parte antes, no meio, depois, e isso é uma chamada de revisão. Então, né, é um manual feito em 2017, revisado em 2019. Agora, quando você precisa, e você vai fazendo os ajustes, que nem a gente falou do fichário, quando você tem uma quantidade muito grande de alterações, né, então, por exemplo, 2/3 da publicação foi alterada, aí é feita uma reemissão, é emitido novamente o manual, né, reimpresso. Agora, se alterar mais do que 2/3, né, tipo assim, uma coisa, aí você, o que se sugere? Cancelar o manual e vir um novo manual. É o que acontece com as leis. Então, a gente tem uma determinada legislação, né, que nem a gente viu, ó, que nem a gente viu sobre a lei de franquias. A lei de franquias era 8955, de 94, ela sofreu ali algumas alterações, ok? Aí aparece lá, aí chega um determinado momento e fala assim, não, vamos fazer ela nova. Revogaram a anterior e a partir, então, de 2020 começa a vigorar a nova legislação, beleza? Senhores, com isso, né, conversei com vocês a respeito de formulários e manuais, os pontos que eu julgo mais importantes aqui a respeito de formulários e manuais. Ele mostra aqui o passo a passo, aqui bem detalhado ali, né? Análise crítica do manual, como é que você vai fazendo e tudo mais, algumas informações, assim como tinha dos formulários, mas o que é o supra-sumo mais importante dos manuais é o que a gente trabalhou, da mesma forma em relação aos formulários. Eu vou parar a gravação agora, vou ficar disponível também para tirar algumas dúvidas e a gente vai fazer nosso intervalo. Depois do nosso intervalo, eu vou parar a gravação, a gente já comenta já, só um pouquinho.